Olá, professores, tudo bem? Quais elementos compõem a identidade de uma pessoa? A identidade de todas as pessoas é composta necessariamente pelos mesmos elementos? Nesta aula vamos focar nos estados da identidade do adolescente. O estudante deve iniciar a aula respondendo a um teste sobre os 7 domínios que compõem a identidade, que são eles: carreira profissional, família, ideologia política, moral, família, religião, gênero. Para cada um deles, o estudante deve responder ao questionário, que apresenta 6 itens de avaliação em uma escala de 0 a 4 pontos. Ele deve somar quantos pontos atingiu para cada domínio e completar a tabela. Exemplo: domínio carreira profissional. Ele vai marcar para cada afirmação da avaliação se discorda plenamente tem valor de 0, discorda moderadamente tem valor de 1, nem concorda nem discorda tem valor de 2, concorda moderadamente tem valor de 3, concorda plenamente tem valor de 4. Depois deve somar e completar a primeira tabela com a nota do domínio carreira profissional. Em seguida ele faz a avaliação do próximo. O teste está disponível na descrição do vídeo. Após concluírem a etapa do teste, questione o que acham que esses resultados indicam. Porém, não revele a eles que a pontuação servirá como referência para avaliarem o estado da identidade em que se encontram em relação a cada um desses domínios. Agora é o momento da atividade. Será necessária uma leitura coletiva do texto devido à complexidade dos conceitos apresentados. A identidade pode ser definida como o conjunto dos aspectos mais importantes, valores, crenças e objetivos, que um indivíduo reconhece em si mesmo. Apesar de o ser humano, desde criança, reconhecer sua individualidade e ser capaz de perceber algumas de suas características, é apenas a partir da adolescência que a identidade passa a ser definida. É nesse período de transição para a vida adulta que o adolescente passa a pensar nos papéis sociais que deseja exercer e a definir os valores, modo de vida, crenças e objetivos mais importantes para quem ele é e deseja ser, visando integrar-se, pertencer e estabelecer um propósito no mundo. O psicólogo canadense James Marcia desenvolveu uma série de estudos sobre o processo de formação da identidade. Seus estudos e os de outros pesquisadores que seguiram a sua abordagem revelaram que uma identidade madura pode ser definida por meio de 2 processos psicossociais: a exploração ativa e a definição de compromissos com determinados domínios relativos a interesses, valores e crenças, como carreira, religião, sexualidade, ideologia política, moral, amizades e família, que a pessoa passa a considerar fundamentais para si e que, consequentemente, passarão a definir quem ela é e orientar em grande medida suas escolhas e ações. As pesquisas desses estudiosos identificaram que os adolescentes podem se encontrar em 4 estados diferentes em relação ao processo de formação da identidade. Em cada um deles, o jovem manifesta uma forma diferente de lidar com os processos de exploração de alternativas e compromissos. São elas: Primeira, identidade difusa, não há compromisso e nem exploração de possibilidades. Entre os jovens que se encontram nesse estado, alguns se incomodam com a indefinição sobre a identidade e outros não se incomodam. Segunda, identidade fechada, há compromisso, porém ele é estabelecido pela reprodução dos valores e crenças de figuras de referência, familiares, amigos, celebridades e demais agentes culturais, e não por um processo autônomo de exploração. Terceiro tipo de identidade: moratória, não há compromissos definidos, mas há uma busca ativa em alcançá-los. Esse estado costuma representar uma etapa de transição entre os estados anteriores e o seguinte. Quando apresentam esse estado, os jovens com a identidade difusa passam a considerar compromissos, e os jovens com a identidade fechada passam a questionar seus compromissos e a considerar alternativas, com vistas a construir suas próprias opiniões, crenças e compromissos. Quarto tipo de identidade: identidade estabelecida, o jovem possui compromissos definidos por um processo de exploração ativa. Esse estado é resultado da superação positiva da moratória e costuma ser relativamente estável, ou seja, alguém que muda seus valores centrais e compromissos a todo momento não se enquadra nessa categoria.
O psicólogo David Mocha chama atenção para o processo de formação da identidade, que é dinâmico e não segue uma única rota. Nesse sentido, o indivíduo pode obter avanços e recuos em relação a esses estados. O esquema a seguir demonstra os possíveis caminhos no desenvolvimento da identidade. Peça para os alunos examinarem e identificarem entre quais estados da identidade não costumam ocorrer movimentações, e se eles saberiam explicar por que isso ocorre. Após conhecer esses conceitos, peça para os estudantes responderem à atividade. O link da atividade está disponível na descrição. Deixa um like e se inscreve no canal. Apenas após os estudantes concluírem a questão 3, é que deve-se apresentar a eles a pontuação que indica o estado da identidade para cada domínio. A tabela a seguir apresenta os indicadores de avaliação. Note que as questões 1, 2 e 3 são relativas ao tema do compromisso, ao passo que as questões 4, 5 e 6, à exploração. Apresente a eles a tabela e peça para que identifiquem em qual estado se encontram para cada domínio. Em relação à questão 5, mencione que uma pessoa pode possuir uma identidade elaborada, mas não se sentir vinculada e não ter compromisso com alguns dos domínios apresentados. Por exemplo, alguém pode se engajar profundamente com a carreira e a moral, mas não se envolver com o tema da religião, apenas para citar um exemplo. Por essa razão, a pergunta disparadora da atividade, relativa à presença de todos os elementos na identidade de todas as pessoas é negativa, ou seja, nem todos os elementos compõem a identidade de todas as pessoas. Canal Projeto de Vida.